Olá, bem-vindo ao canal. Vamos à mesma questão? É uma questão do Ito. Ele fala assim, ó. A expressão seno de θ sobre 1 mais cosseno de θ, onde θ é maior ou igual a zero e θ é menor do que 360 graus. Beleza? É idêntica a... Aí aqui estão as opções, né? Letra A, secante de θ sobre 2, cossecante de θ sobre 2, tangente de θ sobre 2, cotangente, né? Cotangente de θ sobre 2, tangente de θ sobre 2 e cosseno de θ sobre 2. Tá legal? Bom, então olha só. A minha solução eu coloquei da seguinte maneira. Eu coloquei assim, ó. Vem comigo. Primeira ideia. Vamos esboçar um triângulo retângulo com os lados sendo 3, 4 e 5. Tá legal? E o ângulo agudo θ. Beleza? Então vamos nessa, olha só. Então tá aqui, ó. Um triângulo retângulo com os lados 3, 4 e 5 e um ângulo agudo sendo θ. Beleza? Lembrando que no triângulo retângulo, o maior lado tem que ser a hipotenusa, né? E a hipotenusa, ela vai ser sempre oposta ao ângulo de 90. Tá legal? Então aqui é a hipotenusa, aqui é cateto e aqui é cateto. Esse cateto aqui, ele é cateto oposto ao ângulo θ. E esse cateto é o cateto adjacente ao ângulo θ. Tá legal? Tranquilo? Aí depois eu pensei da seguinte forma, olha só. A minha segunda ideia eu botei assim, ó. Agora, vamos dividir o ângulo θ ao meio, traçando uma bissetriz. Tá legal? Então, nesse triângulo aqui, ó, nesse triângulo retângulo, eu vou traçar uma bissetriz saindo desse vértice aqui, ó. Aí essa bissetriz vai pegar esse ângulo θ e vai dividir em duas partes iguais. Tá legal? Porque bissetriz é a seviana que divide o ângulo ao meio. Beleza? Então fica assim, olha só. Aqui, ó. Aqui tá a bissetriz. Beleza? Aí essa bissetriz aqui, ó, pegou esse ângulo aqui e dividiu em duas partes iguais. Como esse ângulo aqui é um ângulo θ, então esse pedaço aqui tem que ser θ sobre 2 e esse pedaço aqui tem que ser θ sobre 2. Tá legal? E esse ponto aqui, ó, eu tô falando que é o ponto F. Tá legal? É o ponto F no segmento AC. Beleza? Tranquilo? Tá. Aí depois, a minha terceira ideia ficou assim, ó. Vamos chamar o segmento AF de X e o segmento FC de 3 menos X. Lembrando que o segmento AC vale 3, beleza? Como eu estou chamando esse segmento aqui, ó, AF de X, então o segmento FC tem que ser 3 menos X. Tá legal? Tranquilo? Aí depois minha quarta ideia ficou assim, ó. Vamos aplicar o teorema das bissetrizes, da bissetriz interna para achar X. Então, olha só. Nesse triângulo aqui, ó, eu vou traçar eu vou fazer o teorema da bissetriz interna, né? Da bissetriz interna aqui, ó. Aí, o que o teorema da bissetriz interna ele diz? Ele fala que esse segmento aqui, ó, vai estar para esse cateto, beleza? E esse segmento aqui vai estar para essa hipotenusa, tá legal? Então, esse segmento vai estar para esse lado e esse segmento vai estar para esse. Então, isso vai ficar assim, ó. X está para 4, assim como 3 menos X está para 5. Então, tá aqui, ó. X está para 4, assim como 3 menos X está para 5. Tá legal? Então, ficou essa proporção aqui, ó. Agora é só resolver, né? Multiplica cruzado, então vai ficar 5 vezes X. Isso vai dar 5X, beleza? Esse 4 aqui vai multiplicar esses dois termos. 4 vezes 3 dá 12. 4 vezes menos X dá menos 4X. Tá legal? Agora esse 4 aqui está negativo, ele vem para esse lado positivo. Tá legal? Então fica 5x mais 4x que é igual a 12. 5x mais 4x, isso vai dar 9x. Então tá aqui, ó. 9x é igual a 12. 9 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então x é igual a 12 sobre 9. Ambos são divisíveis por 3, né? Então dá para simplificar ambos por 3. 12 dividido para 3 dá 4. 9 dividido para 3 dá 3. Então x é igual a 4 terços. Tá legal? Tranquilo? Então, esse pedacinho aqui, ó, vale 4 terços. Aí depois, eu pensei assim, ó. Logo, AF, que é igual a X, é igual a 4 terços. Então, como eu disse, né? Então, AF é igual a 4 terços. Beleza?
A minha quinta ideia ficou assim, ó. Agora, vamos achar a hipotenusa FB no triângulo retângulo FAB, aplicando o Teorema de Pitágoras. Então, olha só. Tem esse triângulo aqui, onde nós traçamos a bissetriz, beleza? Aí repara o seguinte, que formou outro triângulo retângulo, que é esse triângulo retângulo aqui, ó. Tá legal? FAB. Aí repara que aqui está o ângulo de 90, então o lado oposto é a hipotenusa. Então, isso daqui é a hipotenusa, beleza? Esse cateto aqui, ó, esse pedacinho a gente achou. Ele vale 4 terços, tá legal? E sabendo que esse cateto aqui vale 4, então, para achar o segmento FB, né, eu vou aplicar o Teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, ó. Beleza? Então, você vai ficar hipotenusa ao quadrado, que é FB ao quadrado, é igual cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Sim? Aqui, ó, 4 sobre 3 elevado ao quadrado, isso vai ficar 4 elevado a 2, dá 16, 3 elevado a 2 dá 9. E aqui ficou 4 elevado a 2, que dá 16. Tá legal? Tranquilo? Como o denominador aqui é 9, então eu vou pegar esse 16 e vou substituí-lo por 144 dividido para 9. Por quê? 144 dividido para 9 dá 16. E como eu quero soma de frações, eu tenho que ter o mesmo denominador, tá legal? Então, por isso que eu estou pegando 16 e estou substituindo por 144 sobre 9. Beleza? Então, fica FB ao quadrado, que é igual a 16 sobre 9 mais 144 sobre 9. Agora, repara que dá para somar as frações, né? Porque tem o mesmo denominador, sim? Então, isso vai ficar 16 mais 144. Isso dá 160. Então, fica FB ao quadrado, que é igual a 160 sobre 9. Vou pegar esse expoente e vou jogar para o outro lado como raiz. Então, a FB é igual a raiz quadrada de 160 sobre 9. Então, isso vai ficar raiz quadrada de 160 dá 4 vezes raiz quadrada de 10. Raiz quadrada de 9 dá 3. Então, a FB é igual a 4 vezes raiz quadrada de 10 sobre 3. Tá legal? Aí, ficando assim, ó. Vamos lá, então, olha só. Sexta ideia. No triângulo ABC, vamos achar o valor numérico da expressão seno de θ sobre 1 mais o cosseno de θ. Tá legal? Então, isso vai ficar assim, olha só. Tá aqui o triângulo ABC, ó. Triângulo ABC. Aqui está o ângulo agudo sendo θ. Aqui está o cateto sendo 3. Aqui está outro cateto sendo 4. E aqui está a hipotenusa sendo 5. Tá legal? Então, o seno desse ângulo aqui, ó, vai ser cateto oposto dividido pela hipotenusa. Tá aqui, ó. Seno de θ vale 3 sobre 5. Aí mais 1 mais o cosseno de θ. O cosseno desse ângulo aqui vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, né? Então, o cosseno de θ eu vou substituir por 4 sobre 5. Tá legal? Então, isso fica 3 sobre 5 dividido por 5 vezes 1 dá 5, mais 4 dá 9. Então, fica 9 sobre 5. Beleza? Tranquilo? Aí eu tenho divisão de frações. Permaneço com a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, fica 3 sobre 5 vezes 5 sobre 9. Invertendo essa daqui. Aí simplifica o 5 de baixo com o 5 de cima. E aqui dá para simplificar por 3. 3 dividido para 3 dá 1. E 9 dividido para 3 dá 3. Então, a multiplicação dessas frações fica 1 terço. Tá legal? Tranquilo? Aí, minha sétima ideia. A sétima ideia ficou assim, ó. Agora vamos testar as alternativas. Beleza? Então, a alternativa que tiver o valor numérico 1 terço será a alternativa correta. Ou a alternativa equivalente à expressão que ele deu, né? Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá, olha só. Aqui, ó. No triângulo menor, naquele triângulo, a gente tem o AF valendo 4 sobre 3, o AB valendo 4, e essa hipotenusa aqui, FB, valendo 4 vezes raiz quadrada de 10 sobre 3. Então, vamos lá, olha só. Testando a letra A. Letra A, ele fala que a secante de θ sobre 2 é igual a 1 sobre o cosseno de θ sobre 2. Tá legal? Bom, então olha só. Ele fala que a alternativa A, ele quer dizer o seguinte, ele fala que o cosseno de θ sobre 2 é igual a essa expressão aqui, ó, que ele deu, ó. O seno de θ sobre 1 mais cosseno de θ. Tá legal? A gente viu que seno de θ sobre 1 mais cosseno de θ, isso deu 1 terço.
Então, para ser a alternativa correta, então a secante desse ângulo aqui, ó, tem que dar 1/3, beleza? Mas o que é a secante? A secante é o inverso do cosseno, beleza? Então, o que seria a secante de θ sobre 2? A secante de θ sobre 2 é igual a 1 sobre o cosseno de θ sobre 2, né? Porque isso daqui é o inverso do cosseno de θ sobre 2, tá legal? Então, isso vai ficar 1, a gente repete aqui, aí sobre, agora o cosseno de θ sobre 2. Então, o cosseno de θ sobre 2 vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, tá legal? Então, isso vai ficar 4 sobre 4 vezes raiz quadrada de 10 sobre 3. Então, aqui eu tenho divisão de frações. Permaneço com a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, tá legal? Então, a gente vai inverter isso daqui, ó. Então, o denominador passa a ser numerador e o numerador passa a ser denominador, tá legal? Então, isso vai ficar 4 vezes raiz quadrada de 10 sobre 3, isso dividido para 4. Aí eu tenho divisão de frações. Aí permaneço com a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, isso vai ficar 4 vezes raiz quadrada de 10 sobre 3 vezes 1 sobre 4. Dá para simplificar esse 4 com esse 4. Aí isso vai ficar raiz quadrada de 10 vezes 1 e 3. Embaixo, né, fica 3 vezes 1, que vai dar 3. Então, repara que a letra A não é a alternativa correta, né? Porque não deu 1/3, tá legal? Então, agora a gente testa a próxima. A gente testa a letra B. Na letra B, ele fala assim, ó, a cossecante de θ sobre 2. Bom, então, para ser a alternativa correta, a cossecante de θ sobre 2 tem que dar 1/3, tá legal? Mas o que é a cossecante de θ sobre 2? Ela é o inverso do seno de θ sobre 2. O inverso do seno de θ sobre 2 é 1 sobre seno de θ sobre 2, tá legal? Então, o seno de θ sobre 2, ele é, ó, cateto oposto dividido pela hipotenusa, tá legal? Então, o seno de θ sobre 2, a gente vai substituir por o cateto oposto. O cateto oposto, cadê? Aqui. Aqui, ó. O cateto oposto vai ser 4 sobre 3 e a hipotenusa, né, vai ser 4 vezes raiz quadrada de 10 sobre 3, beleza? Então, o seno aqui, ó, de θ sobre 2 vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa, tá legal? Então, aqui, ó, eu tenho divisão de frações. Eu vou multiplicar pelo inverso disso aqui, ó, tá legal? Tranquilo? Então, a gente vai inverter isso aqui. Então, aqui vai ficar, ó, esse daqui passa a ser numerador e esse daqui passa a ser denominador, tá legal? Aí fica a divisão de frações. Então, permaneço com a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, tá aqui, ó. 4 vezes raiz quadrada de 10 sobre 3 vezes 3 sobre 4. Dá para simplificar o 3 de cima com o 3 de baixo. O 4 de cima com o 4 de baixo. Ficando apenas raiz quadrada de 10. Então, repara que a letra B também não serve, né? Como resposta correta, porque não deu 1/3, tá legal? Então, testando a próxima aqui, ó. A letra C, ele fala que é a cotangente de θ sobre 2, beleza? Mas o que é cotangente? Cotangente é o inverso da tangente, né? E o inverso da tangente é 1 sobre a tangente de θ sobre 2, tá legal? E a tangente de θ sobre 2, ela é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, tá legal? Então, a tangente de θ sobre 2 a gente vai substituir por, ó, 4 sobre 3 dividido por 4, que é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, beleza? Então, aqui, ó, eu permaneço com a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, vou inverter isso daqui, ó. Então, aqui vai ficar 4 dividido por 4 sobre 3. Agora, divisão de frações, né? Permaneço com a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, fica 4 vezes 3 sobre 4. Dá para simplificar o 4 de cima com o 4 de baixo, ficando apenas 3. Beleza? Então, repare que a letra C também não é a correta, né? Porque para ser correta tem que dar 1/3. E na letra C não deu 1/3. Agora a gente testa a letra D. Então, olha só. Testando a letra D, repare que a tangente de θ sobre 2, o que vai ser a tangente desse ângulo? A tangente, né, é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, a tangente desse ângulo vai ser 4 sobre 3 dividido por 4, beleza? Então, aqui eu tenho divisão de frações. Permaneço com a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, aqui vai ficar 4 sobre 3 vezes 1 sobre 4. Dá para simplificar o 4 de cima com o 4 de baixo, beleza? Então, vai ficar 1/3, né? Então, tá aí. Resposta correta, a letra
D. Delta. Valeu, galera. Um abraço.